Inclusive o GE deu, né, a informação do volante do Wolfsburg, que o Corinthians estaria atrás, o Vini Souza, mas eu acho muito difícil. Mas o Corinthians está atrás de um primeiro volante, sim, porque segundo o Dorival, se o Ranieri machuca, não tem ninguém para colocar. O Charles não é primeiro volante, o Rian não está mais no grupo. Quem que você vai colocar lá como primeiro volante? Você vai ter que improvisar alguém na posição. Não tem o Maicon, que às vezes o Dorival colocava na posição de primeiro volante. Então, quem que você vai colocar no negócio? Safiel continua na mesma, continua existindo, a empresa existe, só que ela não é aceita lá dentro do Corinthians. Vai fazer o quê? O que, que eles podem fazer? Eles não podem aparecer todo dia lá na porta e bater na porta para tentar entrar. Eles continuam existindo, continuam dando entrevista por aí, continuam com a ideia da SAF em que o próprio sócio do Corinthians compra as ações. Então o pessoal da Safiel continua do mesmo jeito, só que o que vai fazer? E sobre a votação do estatuto, quem acompanha o podcast Timão há muito tempo, eu gosto de falar isso, às vezes eu falo muito demais isso, mas é que é um orgulho saber esse tipo de coisa. Quem acompanha o podcast Timão há muito tempo sabe que quando os conselheiros marcaram, naquela data lá que era para ter a votação do conselho, diversas reuniões, reunião dia tal, reunião para discutir dia tal, reunião para discutir tal. O que a gente falou aqui no podcast, irmão? Que o assunto ia assumir da pauta, que eles iam adiar, que daí não ia ser em fevereiro, ia ser final de fevereiro, daí tem carnaval, daí passa o carnaval, daí tem março, daí tem a Libertadores, não vamos fazer na Libertadores, vamos fazer não sei quando, o assunto ia assumir a pauta. Quem acompanha o podcast Irmão sabe, eu e o Silvinho falamos isso. Eles não votaram quando estava todo mundo de olho. Estava todo mundo de olho. Todo mundo ia ver que o conselheiro X não quer o voto do fiel torcedor, que o conselheiro Y não quer tirar o parente dele lá de dentro do clube. Todo mundo ia ver, todo mundo ia enxergar, porque estava todo mundo de olho. O que eles fizeram? Vamos fazer 10, 12 sessões, vamos nos encontrar no anfiteatro do Parque São Jorge para discutir o termo 13 da mudança do estatuto, o termo 18. O que eu falei aqui? Eu falei isso aí é para vocês esquecerem. Vocês vão esquecer a mudança de estatuto, porque vai ter outros assuntos, é normal, não é culpa do torcedor. É normal, tem outros assuntos. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, começou o Campeonato Paulista, daqui a pouco vai começar o Brasileiro, daqui a pouco tem Supercopa, muda de assunto, o assunto vai mudando. E aí acaba esquecendo a reforma do estatuto, que é tão importante. Eles fizeram por querer. Caio César, a informação é que faleceu, informação da Central do Timão, que faleceu um parente do Sheik, que é dono lá do Al Hilal, e aí isso atrasou a viagem do jogador ao Corinthians, do Caio César ao Corinthians. Ele chegaria ontem à noite, estava tudo certo, o Corinthians esperava que ele chegasse ontem à noite, ele vinha ontem de manhã, que é à noite lá na Arábia Saudita, e chegaria ontem à noite, horário do Brasil. Né? Daí alguém do Corinthians iria buscá-lo no aeroporto, ele já faria exames médicos nessa semana e já estaria tudo certo. Aí o pessoal da Central do Timão deu a notícia de que faleceu um parente do Sheik, aí o Sheik não assinou um papel lá e deu uma atrasada nessa questão aí do Caio César. Eu acho que é Caio César que você quis falar, não Caio Jorge, né? Provavelmente. Então é isso, mas continua tudo igual, ele vai vir para o Corinthians, só deu uma atrasada. Vocês viram que o Kaká agora está com lesão no abdômen, um estiramento do músculo da lateral do abdômen foi diagnosticado. Aquelas coincidências da vida, né? Primeiro o Kaká joga aquela partida terrível contra o Bragantino. Uma das piores partidas de um jogador de futebol dos últimos tempos. Ele estava sendo negociado com o Atlético Paranaense. O Atlético estava querendo ele. Aí o Dorival no jogo seguinte, não coloca o Kaká nem no banco.
Corinthians joga contra o São Paulo e o Kaká nem no banco está. Você fala, ou é por ele ter jogado mal pra cacete, ou é pela negociação. Não, é porque ele teve uma lesão no abdômen. Entre o jogar mal e a negociação, ele teve uma lesão no abdômen. E aí a consequência disso não tem a ver com a lesão, né, no abdômen, mas o capítulo seguinte, o Atlético Paranaense desiste da negociação e Kaká ficará no Corinthians. Então olha como as coisas são. Primeiro, o atleta estava negociado com o Atlético Paranaense. O Corinthians estava conversando com o Atlético Paranaense, o Kaká seria jogador do Atlético Paranaense. Aí o Dorival escala ele contra o Bragantino. Ele joga terrivelmente. Terrivelmente. O passaporte do Martínez iria vencer. Aí ele foi remitir o passaporte dele. É diferente você passar férias. Você passa férias e volta o dia que você quiser. Pode voltar antes, depois. Pode passar férias de 7 dias, 15, 20, 40, 70, 2. Você pode passar férias de 2 dias. Pode descer para a praia e voltar. Descer na sexta e voltar na segunda. Isso o Savarino e o Soteldo fizeram. O Martínez foi remitir o passaporte dele. Ele precisava que as instituições venezuelanas colocassem o carimbo, visto de trabalho para que ele pudesse atuar no Brasil. Isso demora mesmo. A questão não é essa. A questão é que o Dorival falou que tentou ligar para o Martínez não atendeu o celular, que ninguém consegue falar com ele, que ninguém sabe quando ele volta. Ele não fala, ele não tem volta estipulada, não tem retorno estipulado. O cara deu um perdidão, deu um miguezão, sumiu. O cara não atendeu o telefone do técnico do time. Dorival tá puto com isso. E a mulher dele ainda fica pondo foto deles em iate, parque aquático, na praia. Eu tenho aqui uma foto da mulher dele que ela postou aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma foto que a mulher dele postou. Tipo, além de tudo, não tem noção, né? Ó a foto que ela postou. Isso foi durante o jogo Corinthians e São Paulo. Durante o jogo Corinthians e São Paulo. Enquanto os jogadores do Corinthians estão se ferrando aqui, olha as fotos que o cara fica postando. E não atende o Dorival. O Dorival ligou para ele para saber como é que ele estava. Oh, você está treinando? Tá fazendo musculação aí? Tá correndo? Uhul! Não pega o celular aqui, Dorival. Não dá para atender.